bem-vindos ao módulo 2, Roadmap, com o professor João Pérez. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos dar continuidade à nossa introdução profunda e vamos falar da pesquisa avançada que foi produzida em 2006 e que tem uma projeção de 10 anos e depois de 20 anos com visão até 2025. O porquê isto é importante? Na verdade, quando a gente olha para a questão do metaverso, nós não podemos esquecer que metaverso é um assunto que vem sendo estudado há muito tempo. E aqui, agora, neste segundo módulo, na primeira aula, nós vamos aprofundar esse tema de uma maneira em que não é o professor João Pérez que está falando, mas é o mercado mostrando para vocês como isto é e continua sendo importante para nós. Então, vamos lembrar que o nosso plano de aula sempre está baseado na pré-leitura e na pós-leitura. E nesta aula 1 do módulo 2, nós estamos fundamentando um documento chamado Metaverse Roadmap, que está em português e cuja leitura ela é imprescindível. E ele tem também um segundo documento, que é o documento 3, que é a pesquisa avançada, 2016, porque 2016 é a visão de 10 anos, né, consolidada neste documento. E depois nós temos uma leitura pós-aula, isso é para quem tiver, vamos dizer, quem tiver dificuldade, né? O documento 2, Metaverse Roadmap, ele está traduzido em português, mas veja, a tradução sempre ela traz alguns problemas de interpretação, de linguagem. O idioma português ele é complexo e ele tem possibilidades. Então, nós estamos fornecendo o documento original, que é o 4 aqui, em inglês, para quem tiver dúvida na tradução e quiser olhar o documento original, ele já está disponibilizado. Então, lembrando que esse módulo 2, na aula 1, nós continuamos fechando uma introdução profunda à questão do metaverso. Bem, a questão mais importante que nós temos que lembrar é que nós estamos falando de uma pesquisa avançada, onde a gente caracteriza como a primeira onda do metaverso. Por que a primeira onda? Porque hoje, em 2022, nós já estamos no que eu posso classificar como a segunda grande onda que fala sobre o metaverso. Ela começou em 2021 e está chegando até nós em 2022 e com certeza deve avançar para os próximos anos. Mas não podemos esquecer que nós tivemos uma primeira onda começando em 2004, 2005, 2006 até 2008, que foi a primeira onda, onde nós temos um fato relevante, que em 2006 nós tivemos uma grande pesquisa, um grande movimento de mercado, que nós vamos discutir nesse nosso encontro de hoje. Aqui é importante lembrar que quando a gente fala de metaverso em 2022, ele foi, essa nossa segunda onda, ela foi, vamos dizer assim, ela teve um catalisador, ela teve um reagente aqui que trouxe o tema à tona novamente, que foram as Big Techs, que hoje estão patrocinando isso, né? E que a grande, vamos dizer assim, o grande mote criado foi pela Meta, em outubro de 2021, que mudou o nome da sua holding para a Meta Plataformas. Todo mundo sabe disso, mas é importante lembrar desse fato. E o que interessa é que, nesta revisão do passado, da primeira onda para esta segunda onda que estamos vivendo, nós precisamos entender fatos que já eram previstos lá em 2006, que se concretizaram, e fatos que não se concretizaram e não vão se concretizar, e entender como é que estamos caminhando e como é que isto evolui daqui para frente. Então, a nossa fala de hoje é sobre o relatório Metaverse Roadmap,
que trata dos caminhos para a Web 3D e fala de uma indústria transversal. Este relatório que está representado na imagem aqui no centro, na verdade, ele é o resumo de uma pesquisa. Ele é um relatório de 28 páginas, das quais 22 páginas estão focadas no resumo, na análise da pesquisa grande, feita por um outro relatório, que todos terão acesso. E essa pesquisa, ela traz uma visão que teve muita relevância em 2006, e eu vou explicar por quê. Em 2006, nós temos alguns marcos históricos muito importantes, e um deles é que a internet mundial havia chegado a 1 bilhão de usuários. 1 bilhão foi um marco muito importante, porque ela cresceu demais, né? E esse número ele consolidou a internet no mundo. E, ao mesmo tempo, em 2006, a gente não pode esquecer que o W3C, que regulamenta os padrões da internet, já estava comemorando 10 anos, olha como é importante isso, 10 anos da padronização do RDF, que é um framework que consolida a web semântica, a Web 3, que todo mundo está falando hoje. A Web 3, hoje, o que ela tem de diferente da Web 3.0, não podemos esquecer que foi a adição da tecnologia de blockchain, que trouxe as criptomoedas, que trouxe o NFT e todos os tokens para a realidade financeira do mundo metaverso de hoje. Mas ela já existia em 2006, ela estava consolidada, ela tinha uma estrutura de 10 anos. E vamos entender que, em 2006, nós estávamos no auge das discussões sobre as novas tecnologias, onde o metaverso era a figura-chave, em 2006. Tanto que daí a Fundação de Estudos Acelerados norte-americana desenvolveu esse estudo chamado Metaverse Roadmap, MVR, que tem uma grande abrangência. Então, vamos entender que a abrangência desse relatório, ele envolveu, primeiro, uma visão de cross-indústria, ou seja, indústria de cruzamento, né, de indústria transversal, porque metaverso ele não está ligado só à tecnologia da informação, mas ele está ligado a muitas outras áreas de inferência de todas as indústrias. O metaverso serve para qualquer tipo de indústria, de negócio que nós tenhamos no nosso mundo real. Então, metaverso, né, olhando a visão do estudo feito de cross-indústria, diz o seguinte, que mesmo aqueles segmentos da indústria que aparentemente não façam a relação, eles se cruzam sim e têm total influência sobre os resultados do que o mundo virtual possa trazer para a nossa realidade do planeta. Então, é importante lembrar que muitos aspectos dessa indústria cruzada, de todos os tipos de influência do mundo, eles vão trazer, né, de uma forma bastante consolidada, influência para o resultado do que é a questão de mundos virtuais, mundos do metaverso. Importante dizer que essa pesquisa ela foi desenvolvida por especialistas, mas também ela teve apoio ela foi aberta ao público, ela foi aberta ao mundo, para quem quisesse dar pitáculos ou dar influência sobre os resultados ou as conclusões que se chegaram. Então, aqui eu estou indicando um link interessante do INSPER, tá? Uma instituição séria que trata que nós estamos agora em fevereiro de 2022, ele diz assim, nós chegamos à marca de 5 bilhões de usuários da internet. Então, em 2006, nós tínhamos a marca de 1 bilhão, em 2022, 5 bilhões, eu diria, superou as 5 bilhões em 2022, e é interessante, é um artigo muito interessante que mostra
eu recomendo que todos que possam ler o façam. Bem, vamos falar então dessa pesquisa MBR da ASF, né, da Fundação de Estudos Acelerados Norte-Americana, em 2006. Essa pesquisa ela foi desenvolvida durante alguns meses, mas ela se consolidou a partir de um evento chamado Metaverse Roadmap Summit, que aconteceu na Califórnia no dia 5 e 6 de maio de 2006. Ela reuniu mais de 200 especialistas, dos quais 50 especialistas foram convidados para responder a pesquisa de 22 questões. Essa pesquisa foi respondida em 2 dias, houve muita discussão para se produzir depois um estudo mais aprofundado, com a participação de N organizações, inclusive do mundo todo, para desenvolver a pesquisa avançada. A pesquisa avançada, ela utilizou uma tecnologia de previsibilidade de futuro chamada roadmap. E nós vamos falar um pouco disso para que todos possam entender. O roadmap, ele tem uma sigla conhecida no mercado como TRM. É uma tecnologia que permite pegar dados do presente, analisar com base na opinião de pessoas através de seminários, de estruturas vamos dizer assim, de troca de informações, de brainstorm, que pudesse levantar as visões das pessoas, as visões da indústria e como tudo isso se correlacionava. Então, esse estudo feito através da tecnologia de roadmapping, que na nossa segunda aula nós vamos avançar nesse assunto para que vocês possam entender, até como uma ferramenta essencial para desenvolvimento futuro de metaverso, das pesquisas que a gente tem que fazer para desenvolver um mundo virtual, nós vamos entender que em 2006, o TRM aplicado sobre perguntas e respostas sobre metaverso para aquela comunidade, para a comunidade mundial, trouxe uma visão real da época de 2006, avançando para 2016 com um horizonte de antecipação de 10 anos, fazendo a projeção de 2016, que está expressa neste relatório com uma visão de horizonte de especulação para 20 anos à frente, para até 2025. Essa pesquisa ela se consolidou a partir deste relatório, que nós denominamos Pesquisa Avançada do Metaverso, de 2006-2016, no qual derivou o relatório de conclusão, o relatório resumo da Metaverse Roadmap, ok? Então, essa é a estrutura. Thelma, está dando para entender? Ficou claro até aqui na sua visão? Como é que você está vendo? Professor, excelente, ficou muito claro a importância desse estudo e o que representa o roadmap, o estudo desse passado e como a gente pode usar essa metodologia daqui para frente, que já é muito comum em projetos de TI e que é aplicável agora para o metaverso, para a gente entender essa base. Achei super importante você reforçar também a questão do W3C e o que muda quando a gente fala do metaverso, dessa evolução, não só relacionado à parte de um salto, mas sim as outras tecnologias como o NFT e blockchain, que faz parte agora desse mundo, ampliando essas oportunidades dessa infraestrutura que está por trás para esse avanço tecnológico. Perfeito, Thelma, perfeito. O que eu observo aqui, faço questão que todos pensem um pouco, é o seguinte: hoje, assim como, vamos dizer assim, no passado,
nós sempre nos baseamos em informações, em conhecimentos que foram se consolidando ao longo do tempo. Então, é óbvio que em 2022 nós temos um arcabouço de informações, um conjunto de facilidades, muitas publicações aí no mercado que nos dão uma base de visão talvez hoje mais democratizada, mais avançada do que o pessoal tinha em 2006. Mas não podemos esquecer que em 2006 a internet já era avançada. Nós estávamos na época da Web 2.0, que está até hoje conosco. Nós estamos entrando agora, em 2022, de forma mais avançada na Web 3.0, né, a web semântica. Ainda temos, vamos dizer assim, um espaço pequeno de websites consolidados com Web 3 e que devem crescer agora com esse novo hype que a indústria está trazendo nessa grande segunda onda de metaverso que estamos vivendo. No entanto, nosso alvo aqui, nesta aula de hoje, é estudar as previsões realizadas em 2006 e buscar entender o que, nesses dois relatórios, estava consolidado na época, estava se projetando para uma visão futura de 10 anos e uma visão de especulação de 20 anos. Isso é importante porque muita coisa prevista aconteceu e, óbvio, que muita coisa prevista não aconteceu e não acontecerá. E aí é que vem a questão da nossa capacidade de poder analisar esses fatos e entender por que não aconteceu e por que não acontecerá. E essa é uma conclusão que eu posso dar a diretriz, mas é uma conclusão que cada um, ao ler o relatório e ao correlacionar as informações que estão aí com o que a pessoa sabe hoje, o que ela já viveu, o que ela já observou, aí ela chega à sua própria conclusão. Este é o ponto mais importante. O mais importante não é a conclusão que eu vou chegar, mas sim a que cada um de vocês que estão assistindo vão chegar. Então, vamos avançar. Veja, aqui o relatório, ele aborda o tema metaverso. E ele já começa nos trazendo uma visão muito interessante. Ele faz uma pergunta: o que acontece quando os videogames encontram a Web 2.0? O que acontece quando os mundos virtuais encontram os mapas geoespaciais do planeta? O que acontece quando as simulações se tornam reais e a vida e os negócios se tornam virtuais? Se vocês pensarem, vamos pensar o que significa essas três colocações. É simples. Videogames é a nossa realidade hoje? É. Ele existe? Existe. Existia em 2006? Sim. Os mapas geoespaciais existiam em 2006? Nós estamos falando de GPS, nós estamos falando de mapeamento do planeta, exploração espacial, de satélite. Eles já existiam? Sim. As simulações se tornam reais e a vida e os negócios se tornam virtuais. Ora, existia a internet em 2006 e nós já tínhamos e-commerce em 2006, os negócios e a vida, já tínhamos internet banking em 2006? Sim. Então, veja, na sequência ele diz, quando você usa uma terra virtual para navegar na terra física. Então, vamos dar um break aqui que ele coloca a vírgula. O que significa isso? Eu uso a internet, por exemplo, eu uso o Google Maps numa terra virtual, o Google Maps está na internet, eu pego o endereço, eu pego uma rota, eu traço, então eu uso a terra virtual para navegar na terra física. Isso já acontecia.
Aí ele adiciona, e seu avatar se torna seu agente online. Quando eu somo apenas este aspecto, seu avatar se torna seu agente online, ele conclui o que acontece é o metaverso. Ou seja, o metaverso, ele é uma consequência. Ele é uma consequência de uma série de fatos que nós já estamos vivendo. Thelma, perfeito esse entendimento? Você chegou lá? Você concorda com isto? Sim, João, com essa linha didática que você está trazendo para a gente, dá para a gente simular realmente. A gente tem que parar para pensar, né? Não é uma resposta que vem de imediato, porque você, né, físico, virtual, né? Você usa uma terra virtual para navegar numa terra física. São reflexões importantes, mas eu acho que o metaverso traz isso, traz novas oportunidades da sociedade e faz a gente sair do nosso padrão e refletir. Então, Thelma, isso aqui que você acabou de falar é extremamente importante. Vamos entender, e eu queria que todo mundo pensasse um pouco, que quando nós usamos a internet para, ou utilizamos no carro o nosso celular, ou o nosso painel de navegação, hoje nós estamos usando a internet, trazendo um mapa, e muitas vezes vendo esse mapa em 3D, vendo a localização da rua, dos prédios, a visualização da cidade real, né? que isso já foi totalmente mapeado, os mapas geoespaciais do planeta. E aí nós temos o quê? O que é que muda? Nós navegamos através da internet na nossa terra física, ou seja, nas ruas reais, nos endereços reais do nosso planeta. Isso hoje, o GPS, todas as tecnologias de suporte de geoespaciais, né, de GIS, permitem que a gente faça isso. É tão trivial que a gente se esquece que aquilo que estamos vendo é virtual. O mapa que está aparecendo para nós, não importa em que device, é virtual, seja lá no nosso smartphone, seja lá no nosso notebook, seja lá no nosso desktop, seja lá no painel do carro, é uma representação virtual. Então, é importante dizer que, ao adicionar o nosso avatar dentro desse mundo, nós estamos indo para o metaverso. É importante dizer que esta definição aqui não é do João Pérez, é a definição do relatório em 2006 que eu acabei de falar. Então, vamos entender aqui os principais pontos que o relatório traz sobre o metaverso, que é com base na pesquisa. Ele estabelece cenários futuros, o que pode acontecer, uma visão de futuro, a partir do relatório Metaverse Roadmap. Aqui eu faço mais uma vez um destaque. Se você que está nos assistindo não leu antecipadamente este relatório, pare o vídeo aqui, leia o relatório, leia com atenção, com profundidade, pelo menos até a página 22, que é o importante. Ele não é uma leitura tão cansativa, ele tem uma visão muito clara da evolução, de como a pesquisa foi conduzida, de quais as conclusões, de quais os parâmetros que foram utilizados para que essa pesquisa se consolidasse, quais foram as referências metodológicas que isso aconteceu para se chegar a conclusões. Então, aqui, eu vou avançar nesse tema, mas o importante é que vocês, quem não leu ainda, dê um break e leia, para poder entender, obviamente, o que eu vou explicar de forma sintética, porque nosso conteúdo é o próprio relatório, os dois relatórios, o relatório sintético e o relatório de pesquisa avançada, que consolidou a informação que nós temos aqui.